Oi, gente boa, tudo bem com vocês? Você sabe que está escrito em Eclesiastes, o livro da sabedoria, que diz: se a gente olhar para as nuvens, não cegará, se a gente olhar para o vento, não semeará. É uma realidade da vida, da existência. Quem olha para as dificuldades, quem olha para os perrengues, quem fica fixado nas coisas que combatem a sua vida, vai ficar estagnado, vai ficar parado. E eu quero ler aqui, e eu queria convidar você para ler o Salmo 1 comigo. É o Salmo da bem-aventurança, que é ser feliz, né? Como que a gente vive nesse estado de felicidade? E diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos maus. Abençoada é a pessoa, abençoada com felicidade é a pessoa que não segue o conselho dos maus, dos perversos, dos que não têm piedade, não ouvem e não praticam aquilo que eles dizem. Pode dizer ele: olha, a gente dá na mesma moeda, é olho por olho, dente por dente. Não ouve assim, não pratica assim, não atende esse tipo de conselho. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. E aqui o interessante, que lendo esse salmo na perspectiva, no olhar de Jesus, não os proíbe de conviver com eles, de estar com eles, de andar com eles, mas de ser influenciado a andar na rotina deles. Nem se assenta na reunião dos zombadores, que aliás são esses pecadores que vêm de fora da religião e zomba de quem convive com todos. Olhe na perspectiva de Jesus como que funciona. Lá em Mateus se diz que Jesus estava comendo com publicanos, prostitutas, meretrizes, todos eles estavam ali, e os religiosos, que eram os zombadores, chegaram para os discípulos de Jesus e perguntou: por que o vosso mestre come com os pecadores e ceia com eles? Jesus se antecipou e respondeu: eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Por isso, aquele que é discípulo de Jesus, ele convive com os pecadores e se dá bem com eles, entre eles, mas não é influenciado pela conduta deles. Antes, traz para si, porque nós temos o ministério da reconciliação. Ao contrário de ouvir o conselho dos ímpios, se deixar influenciar pela conduta dos pecadores e de se assentar na reunião dos zombadores, dos fofoqueiros, tem a sua satisfação, se alimenta, tem o seu prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor, ela é boa, perfeita, a lei da liberdade de Deus. Jesus fala sobre a lei do Senhor para os religiosos que só queriam saber de dízimo e davam dízimo disso e daquilo. E Jesus diz: vocês esquecem o principal da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé.
Olha, o principal da lei é o juízo, o bom senso, a misericórdia e a fé. E na sua lei medita, dia e noite. Reflete, tem como reflexão, tem como sinapse, tem como prazer em pensar. Pensar nas coisas que são de cima. É essas. Essa pessoa é como a árvore plantada à margem de águas correntes. É como, não necessariamente a aparência, os olhos carnais, os olhos da matéria vejam que esteja em tamanha bonança. Às vezes aos olhos das pessoas parece estar em tamanho deserto, em tamanha sequidão. Aos olhos das pessoas parecem estar desprezado, parece estar esquecido, parece ser jogado fora. Mas lembra de Abraão? Que Abraão, quando estava os pastores de Abraão brigaram entre si com os pastores de Ló. E Abraão disse, olha, escolhe um que eu fico com o outro. E olha que Ló escolheu as campinas do Jordão, a parte mais verde. E Abraão ficou com a parte escalvada. E mesmo assim prosperava Abraão, porque ele andava e vivia pela fé. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. E veja bem que as águas são correntes. À beira da água de rio, em algumas outras traduções diz, porque é plantado junto a ribeiros de águas. Águas correntes, água de rio. O fluxo é natural. E esse fluxo natural da água me faz lembrar de que as nossas palavras, o ensino, aquilo que é a meditação da palavra de Deus, não sai em forma de gritaria. Observe que Jesus, e está aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso de número 21, diz assim, Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade, e não como os mestres da lei. E veja, o ensino de Jesus tem autoridade, porque ele vive essa palavra. Ele é a palavra encarnada. E como tal, não faz esse esforço de gritar. Não é necessário. Quem vive a palavra, fala ela com simplicidade. Quem vive a palavra, fala ela com bom senso. Fala ela porque medita. Fala ela porque compreende. Fala ela porque entende, porque vive. Veja Mateus capítulo 12, verso de número 18, diz assim: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança.
Assim é como que é a meditação da palavra de Deus no Espírito de Jesus. É assim. É como a árvore plantada à margem de águas correntes. Tem um fluxo natural. Dá fruto no tempo apropriado. Olha que essa é uma das coisas que me faz lembrar o que Jesus se refere, o que é dar fruto no tempo apropriado. Não fica falando, não fica dizendo coisas desnecessárias. Não faz coisas sem nexo. Dá fruto no tempo apropriado. Chega na hora de dar fruto, dá fruto. E suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. E os ímpios, os perversos, os maus, são como palha que o vento carrega. É controlado, é dominado, é levado pelos ventos. Eles falam com ímpeto, mas logo tem que deixar de dizer aquilo porque ele é pego, aplacado pela lei. Os que não têm bom senso votam em gente desse tipo. Em gente que fala sem pensar. Tudo que faz, tudo que fala é desproporcional. É obrigado a ter que dizer, porque falou no calor do momento. O que fala, o que faz e o que intenta fazer não é amparado pela lei. A lei, na verdade, tem que obrigar a parar, aplacar, barrar, impedir, coibir. E esses que fazem isso, esses que batem palmas, são gente que afrouxou, gente que não entende, gente que não compreende mais a disciplina, gente que não compreende mais a lei, gente que relativiza a palavra de Deus. E relativizar a palavra, seja ela afrouxando ou apertando, não vai funcionar do jeito certo. O que para quem trabalha, eu vou falar com todas as pessoas que usam as mãos para trabalhar, você pode até pegar num cabo de vassoura, tá trabalhando. Os que trabalham capinando, no cabo de uma enxada, se ele segurar frouxo, vai gerar um calo na mão, e o calo cheio d'água. Ou se ele apertar demais esse cabo, ele também vai fazer calo, e o calo seco. De ambas as formas, apertar demais forma calo, afrouxar também forma calo. Eu sei que posso estar aqui pegando no calo de alguém, porque o que é um ídolo, senão quem relativiza a palavra de Deus e passa a exaltar homens? O que é ídolo, senão a gente que relativiza a palavra de Deus e passa a cultuar homens? E aqui eu digo o seguinte: Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Não se pode cultuar dois senhores. Não se pode amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. De tom de brincadeira, eu já vi alguém dizer, e que passa nisso verdade, que de todos os bolos
o melhor bolo é o de dinheiro. E a avareza é idolatria. Muita gente coa mosquito. E eu falo isso de forma de gente que acha que uma imagem de escultura é um ídolo. Esquece que cultua gente, cultua pessoas que falam e tomam decisões erradas. Nem os que fazem as decisões certas, tomam as decisões certas, a gente não cultua. Cultua-se ao Senhor. Assim, muita gente coa mosquito, porque às vezes o que se trata de uma peça de gesso representa alguém que viveu. E se você conhece a história de alguém que viveu, a obra que ela fez, você pode aprender com ela, com tantos quantos vivem com você da mesma forma. E daqueles que fazem o mal, a gente aprende a não fazer as mesmas coisas. E há pessoas que não aceitam a repreensão. Há pessoas que não acolhem a verdade, não aceitam a verdade, mas se tornam agressivas. Fazem ao contrário de Pedro, que viveu com o Senhor, andou com o Senhor e aceitou a repreensão de Paulo, porque ele era repreensível, ele estava equivocado, ele estava errado. E tem gente que não tem a humildade de Pedro de aceitar a repreensão. O que em Davi chama-se Davi, o homem segundo o coração de Deus, é esse que, quando repreendido, ele reconhece. Esse que, quando é advertido, se enxerga. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. Porque o Senhor fala com ele, a resposta dele em relação à fala de Deus, à palavra de Deus, é arrepender-se. Ele sabe e diz: eu sei, Senhor, que tu não queres sacrifícios de touro, de sangue, de bois, etc. Tu queres um coração quebrantado. Então, faz que em mim nasça, cresça um espírito reto, um coração que te agrade. Cria, ó Deus, em mim um coração que agrade a tua vontade. Não é o que ocorre com os ímpios, porque os ímpios não aceitam correção, os tolos não aceitam correção. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento. Eu não estou falando aqui de algo que acontece, de algo fatalista, porque o que se diz é: toda alma que pecar, essa morrerá. Deus lá no Gênesis diz que se comeres desse fruto, morrendo morrerás. O que está dizendo é que se a pessoa vive e por mais que receba a luz, escolha a injustiça, escolha o que é mal, escolha a perversidade, ele não transcende. E quem não transcende, morre. Deixe de existir. Morrendo, morrerás. E lógico que eu disse, não estou sendo fatalista, porque Jesus disse que exatamente com aqueles que não perdoaram aos outros, vai ser jogado nas trevas exteriores até que pague o seu último centavo. Porque a gente
é julgado segundo a luz que a gente teve. Ninguém é julgado pela luz que não teve. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. E a congregação dos justos não é dos templos, não. A congregação dos justos é a congregação da ressurreição da vida. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Assim a vereda dos justos, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O caminho dos ímpios acabará. O caminho dos ímpios deixará de existir. E assim, lendo o Salmo 1, um salmo que se fala da bem-aventurança, de como viver bem-aventurado, de viver feliz, de ser um felizado. É assim, amar a lei do Senhor, acolher, receber e praticar na direção do próximo. Porque aquele que não ama o próximo, como é que ama a Deus a quem nunca viu? Esse amor tem que ser expressado. E como diz uma frase do Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: afetividade e conhecimento são coisas que a gente não deve poupar, não deve economizar, não deve guardar só para si, porque senão morre. A gente deve amar, porque Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Tenho aqui uma música para cantar. Antes de cantar essa música, eu quero ler um texto aqui em 1 João, capítulo 1, no verso de número 5 até o verso de número 6 do capítulo 2. Ele diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Guarda os seus mandamentos. E a música é essa. Queres neste mundo ser
Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guardar o contato é obedecer a palavra, é praticar, é levantar e andar.